Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o fantasma de 2026 e o caminho da derrota. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, veja, desde o começo do ano eu venho conversando com vários camaradas meus de militância do PCBR, vários camaradas que a gente divide trincheiras de debate. E aí, eu desde o começo do ano, por exemplo, venho trocando ideia com figuras como o Davi Decache ou o Pedro Mari, dizendo assim, na minha avaliação, o governo Lula iria levar um pau nas eleições municipais, o que se confirmou a propósito, e a consequência imediata dessa porrada não seria uma onda de questionamentos em relação à política econômica. Uma parte substantiva da base social do governo ou da base eleitoral iria assumir uma postura hiperdefensiva, ou seja, iria dizer, o governo tá ruim, a política não tá boa, o resultado eleitoral de 2024 faz uma merda, dito isto, cala a boca, não reclama de nada, porque só Lula pode derrotar a extrema-direita em 2026. E a gente tá vendo que isso já está acontecendo, né? No dia seguinte ao debate lá no ICL, né, que participou eu, Renato Freitas, Manuela Dávila, Lindeberg Faria, Márcia Tiburi, Jessé Souza. O programa do ICL foi basicamente reafirmando essa linha, né? Com destaque para as falas do César Callejon e do William De Luca. Basicamente o que eles disseram foi, é isso, o governo Lula tem problema, o governo Lula podia ser melhor, não sei o que, mas o que tem para hoje é isso, não reclame, 2026 está aí, só Lula pode vencer a extrema-direita. O César Callejon, inclusive, ele me fez até um desafio, né? Ele falou assim, não, Jones, convoque um ato, coloque 500 mil pessoas na rua, porque se você conseguir fazer isso, eu digo que você tá certo e eu tô errado. Eu acho engraçado, né, gente? Porque toda vez que chega em momento eleitoral, quais os argumentos que aparecem? O PT é o maior partido de esquerda da América Latina, a CUT é a maior central sindical da América Latina, Lula é a maior liderança popular da América Latina. Logo, todo mundo tem que apoiar o Lula com casca e tudo, não importa o que ele disser, não reclame, não paute nada, todo mundo tem que ser Lula. Mas aí, quando é na hora de mobilizar, quando é na hora de politizar, quando é na hora de pautar o conflito, o Lula e o PT não tem responsabilidade nenhuma, só tem responsabilidade de quem critica, né? Aí eu faço até um desafio de volta, né? O governo passar um mês sem querer atacar um direito social. Sabe? Inclusive, o debate com o César Callejon não vai acontecer, viu, gente? Eu não vou expor aqui os motivos, que foi questão de ordem pessoal dele, mas ele falou que o debate não vai acontecer. Ele tinha me convidado no Twitter para um debate, eu tinha aceitado, eu tinha falado com o Vilela, a gente iria para o Vilela debater, mas aí não vai mais acontecer. Só que aí, veja, gente, nesse raciocínio, 4 coisas que a gente precisa destacar, né? Vamos lá. Isso aqui é muito importante para a gente entender o cenário que está se montando. Primeira coisa a ser destacada. Eu prometi aqui no canal várias vezes gravar um terceiro vídeo de balanço eleitoral sobre 2024. Já saiu 2, né? O primeiro vídeo, um balanço geral dos resultados eleitorais. Coloca aí na tela, Maxwell, um segundo vídeo sobre o desempenho da esquerda radical nas eleições. E o terceiro vídeo seria fazendo uma análise específica do resultado eleitoral em algumas capitais, né? Recife, Belém, Porto Alegre, São Paulo, Rio e tal. Eu decidi, presta atenção, esse ponto é muito importante. Eu decidi não gravar esse vídeo agora, dado que eu não queria usar meias palavras no debate. Ou seja, por exemplo, sobre Porto Alegre. O debate que eu faria sobre Porto Alegre seria um debate muito franco e honesto, por exemplo, debatendo o que está sendo essa reconstrução do Rio Grande do Sul e o papel do governo federal e a política do governo federal em relação à dívida pública do Rio Grande do Sul. Ou sobre São Paulo, por exemplo, o que está sendo a campanha eleitoral, a tática eleitoral do Guilherme Boulos. Eu decidi só gravar esse vídeo depois do segundo turno, porque eu pensei assim, meu irmão, é melhor não. Dado que, veja, eu sou humilde professor comunista aqui de Pernambuco, eu não vou influenciar resultado eleitoral nenhum, viu, gente? Assim, vamos lá, né? Mas eu preferi, por responsabilidade, esperar, né? Esperar ver o resultado eleitoral antes de eu falar.
tudo o que a campanha da Maria do Rosário fez, esperar o resultado eleitoral de São Paulo e tal. Então veja, eu tive uma responsabilidade. Não, vamos aguardar o debate e já já a gente levanta isso. Até porque, enfim, né, falta 10 dias praticamente para a votação no segundo turno. E aí por que eu começo dizendo isso? Veja, há uma lógica que é muito engraçada. Qual é a lógica? O comunista, no caso, por exemplo, eu, que faz a crítica ao governo Lula e faz a crítica às suas políticas neoliberais, antipopulares, de ataque à classe trabalhadora, e eu sempre procuro debater aqui no canal com mais foco, não as políticas que vieram do Congresso, as políticas que vieram do governo Lula. Inclusive, no debate com César Callejon, eu basicamente citei políticas de ataque à classe trabalhadora que partiram do governo, do executivo, e não do Congresso, né? Bota aí, Max, o primeiro vídeo, por favor, em que eu falo do BPC, em que eu falo da privatização do metrô de Recife, em que eu falo da privatização do SUS, em que eu falo do financiamento do BNDES para privatizar escola, creche, hospital, presídio, parque, pracinha, enfim. E aí, veja, qual é a lógica aqui? A lógica inacreditável, para não usar um palavrão, que é assim, Jones está fortalecendo a direita porque está criticando as medidas neoliberais do governo Lula. Então não pode criticar as medidas neoliberais do governo Lula, porque se fizer isso, a direita vai ganhar a próxima eleição e vai aplicar medidas neoliberais, que o governo Lula já está aplicando, mas não pode criticar, beleza? Mas aí, gente, o que foi que aconteceu essa semana? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma longa entrevista para a Folha de São Paulo, para a colunista Mônica Bergamo, em que o Fernando Haddad, no meio do segundo turno, presta atenção, anunciou que pretende atacar o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, algo que já está colocado, já está em andamento, saúde, educação, política de valorização do salário mínimo e seguro-desemprego / FGTS. Veja, tá no meio do segundo turno e o ministro da Fazenda decidiu lançar um pacote de corte de gastos, dizendo que a prioridade agora, presta atenção, gente, a prioridade agora não é uma reforma tributária sobre a renda, tributando os mais ricos. A prioridade é corte de gastos. Saiu uma matéria no Brasil de Fato, que é um jornal que ninguém pode acusar de antipetismo, em que o título da matéria era: governo diz que a reforma do imposto de renda vai ficar para 2025 e a prioridade agora é corte de gastos. O Lula prometeu isentar de pagar imposto de renda quem ganha até R$5.000, né? E aí desistiu dessa promessa esse ano e a promessa é corte de gastos. Coloca aí na tela, Maxwell. Aí o governo Lula, no meio da eleição, em que inclusive o PT está disputando o segundo turno em Natal, com a Natália Bonavides, que é um quadro inclusive muito interessante, muito bom do PT. O PT está disputando o segundo turno com o Guilherme Boulos aqui em São Paulo, está disputando o segundo turno com o Vinícius Castelo em Olinda e tal. Aí, no meio do segundo turno, os caras anunciam um pacote de ataque à classe trabalhadora. Veja, eu, evidentemente, sou contra e vou lutar esse pacote de ataques a qualquer momento. Mas veja, você que se preocupa muito com a eleição, com o resultado eleitoral e tal, olha pra mim, no fundo do coração. Tu acha isso normal? No meio do segundo turno, com o PT disputando o segundo turno, em uma porrada de cidades, o ministro da Fazenda vem a público dizer que a prioridade é cortar gasto. É isso mesmo? Bota aí, Maxwell, na tela o story que o Nicolas Ferreira fez ontem, falando do ataque ao FGTS. Bota aí, Maxwell. Deixa um pouquinho na tela para a galera olhar e pensar. E assim, gente, veja, infelizmente, dessa vez, não é mentira, viu? Não é fake news do Nicolas Ferreira. É no meio do segundo turno, gente. No meio do segundo turno. Minha mãe me mandou mensagem hoje de manhã, inclusive eu nem ia gravar este vídeo hoje, eu ia gravar ele segunda-feira. Eu adiantei porque minha mãe me mandou mensagem hoje de manhã, porque ela recebeu um vídeo no Zap dizendo que o Lula quer acabar com a aposentadoria rural, que era o que minha avó recebia. E aí eu fui conversar com minha mãe, não sei o que e tal. Veja, isso já tá rodando em todo canto. E aí, gente, desculpa, não é mentira no sentido geral. Evidentemente, a proposta do governo Lula, por exemplo, não é acabar com a aposentadoria rural. O governo Lula quer congelar o valor. Beleza, isso não significa acabar, mas assim, é um ataque, né? Humberto postou ontem no Twitter que já chegou no pai dele, que recebe o BPC, que o governo Lula tá querendo cortar o BPC. Bota aí na tela, Maxwell, por favor, o tweet
de Humberto. Então, assim, tá no meio do segundo turno. Tá no meio do segundo turno. E o ministro da Fazenda decidiu que o principal debate desse país é o debate sobre cortar gastos, é atacar o FGTS. Saiu uma nota das centrais sindicais sobre a proposta do governo Lula de atacar o seguro-desemprego e a multa do FGTS. Essa nota foi assinada por quase todas as centrais sindicais do Brasil. A CUT não assinou. Bota aí na tela, Maxwell, a nota, por favor. Então, veja, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. É engraçado porque, veja, os comunistas, a galera que é crítica ao PT, não pode criticar por causa da eleição de 2026. Entenderam essa lógica? Beleza. Mas aí, o ministro da Fazenda, ele pode dar um caminhão de munição para a extrema-direita no meio do processo eleitoral. Vocês entenderam isso? De verdade, assim. Vocês conseguem entender que o problema do PT... O problema do PT não é... O problema do campo petista não é preocupação com o resultado eleitoral. O problema do PT é que não pode fazer a crítica pela esquerda. Mas o ministro da Fazenda, ele pode, no meio da eleição, ameaçar atacar o FGTS. E, meu amigo, olha, tem um serviço do Google que é chamado Google Trends. Google Trends, que é uma ferramenta de busca para ver assuntos que estão sendo comentados na internet. Uma ferramenta bem simples, tem limites para captar tendências de alta na internet e tal, mas é isso, funciona para o básico. Entrem lá no Google Trends e coloquem lá FGTS, para vocês verem o que aconteceu essa semana. Tá todo mundo falando sobre isso, todo mundo. Saiu naquelas páginas de fofoca no Twitter, PAN, tá rodando muito no Facebook, tá rodando muito no Kawaii, tá rodando muito no TikTok, percebe? E aí, gente, tipo, vamos lá. Veja, vocês conseguem dimensionar isso? Quer dizer assim, um comunista, ele não pode fazer uma crítica pela esquerda ao governo Lula. Mas o governo Lula pode, no meio do processo eleitoral, para foder todos os candidatos, inclusive do PT, dizer que a prioridade do governo é cortar gastos e que promessas de campanha vão ficar para o ano que vem. Veja, gente, quero dar só mais um exemplo para vocês nisso. Agora, no meio do processo eleitoral, o governo Lula anunciou uma mudança na regra de financiamento da Caixa, que aumenta a porcentagem do que a pessoa tem que dar de entrada para conseguir o financiamento, aumenta para 30%, né? É um negócio que vai afetar diretamente a classe média, vai ficar mais difícil para a classe média conseguir um financiamento público na Caixa para comprar sua casa. Agora, no meio do processo eleitoral, isso também tá rodando que só o caralho. Então, por exemplo, eu moro em casa de aluguel, e aí é uma corretora que faz a gestão do aluguel aqui da casa, a gente paga para a corretora e tal. A proprietária contratou a corretora. E aí eu sempre troco ideia, né, com a galera que trabalha lá e não sei o quê. E aí, por exemplo, eu já recebi mensagem. E aí, na visão da galera, né, mesmo dizendo que eu não sou petista, não sou lulista e tal, sabe que eu sou comunista, mas sempre tem aquela graça, né? Ah, não é lulista, mas o que teu governo tá fazendo? Não sei o quê. Aí mandaram pra mim no WhatsApp. Ei, menino, isso aqui, tu viste o que teu presidente fez? Eu fico tipo... Gente, é no meio do processo eleitoral. Veja, o ataque está errado em si, só para deixar claro, viu? O problema é o ataque à classe trabalhadora, né? E classe média e assalariada também, viu, gente? O problema é o ataque à classe trabalhadora. O ataque está errado em si. Mas parem para pensar comigo, não é possível, não. É isso mesmo, no meio do processo eleitoral, o ministro diz que a prioridade é corte de gasto, diz que a reforma do imposto de renda vai ficar para ano que vem... E muda a regra de financiamento da Caixa para foder gente, classe trabalhadora de melhor salário, classe média que tá querendo comprar casa própria. Como é que é isso? Vocês entendem? Então, assim, há uma lógica petista que é assim, pau, cacete em todo mundo que critica pela esquerda. Cacete. Mas o governo, no meio do processo eleitoral, tá dizendo que quer foder a FGTS. Ah, mas aí vamos ficar calados, né? Vamos ficar calados. Vocês entendem? Então, esse é o primeiro ponto fundamental. Então, 2026 fica como um fantasma, que é cala a boca, porque senão a extrema-direita volta. E nesse meio tempo, o governo facilita o fortalecimento da extrema-direita do ponto de vista político, ideológico e eleitoral, e ninguém pode dizer nada. Aí vem a segunda questão, que é, gente, puxe pela memória, quem viveu mais intensamente acompanhando política o governo Bolsonaro, sabe que depois que o presidente Lula foi solto e começou inclusive a crescer nas pesquisas, o que foi que aconteceu? O bolsonarista, ele dizia assim... Não pode criticar o Bolsonaro, não pode discordar do Bolsonaro, porque senão o Lula volta, porque senão a esquerda volta, né? E aí, desculpa, viu, gente? Tem lulista, petista, que tá se comportando igual o bolsonarista. Então, assim, o bolsonarista dizia assim,
Ah, não pode criticar o Bolsonaro por ter entregue o governo ao Centrão, por estar roubando que só porra, por estar matando durante a pandemia. Não pode criticar o Bolsonaro por nada, porque senão o Lula vai ganhar em 2022. Aí o petista hoje chega e diz, não todos, viu, gente? Friso, inclusive. O Renato Freitas, por exemplo, que tá deputado estadual pelo PT, meu amigo, uma liderança, para mim, inclusive, uma das melhores lideranças políticas do Brasil. É um cara que eu torço muito e vou ajudar muito para ter um futuro sensacional, porque é isso, cara foda, e tem outras figuras também. Mas veja, o petista médiozinho, ele olha assim e fala, cala a boca, não fala nada, não critica nada, porque em 2026 tá chegando e se criticar o Lula fortalece a extrema-direita. E aí, veja, gente, aí aqui tem um negacionismo de esquerda. Né? De esquerda não, negacionismo progressista. Que é assim, veja, o fato da gente não debater ou não criticar não muda a realidade. Então, esse exemplo que eu dei da Caixa para vocês. Veja, todo mundo que for chegar agora na Caixa vai saber que está mais difícil de conseguir o financiamento. Toda a mídia progressista fica calada, todos os deputados ficam calados, todo mundo fica calado. Isso não vai mudar a realidade, que as pessoas que estavam querendo comprar seu imóvel e contavam com um financiamento de um banco público como a Caixa, provavelmente não vão conseguir mais. Então, assim, você pode ficar calado sobre isso, isso não vai mudar o impacto na ponta. Vocês entendem? Tipo assim, não falar do tema não muda o impacto na ponta. Do mesmo jeito, é provável que você que está assistindo esse vídeo não viu essa notícia em canto nenhum. Mas esse ano, na campanha salarial dos bancários do Brasil inteiro, mas principalmente dos bancos públicos, a CUT, a Central Sindical do PT, apoiou a política dos banqueiros e manobrou para atacar as reivindicações dos bancários e atuou junto com o empresariado para, basicamente, os bancários do Brasil inteiro não terem reajustes significativos de salário, né? Veja, o fato de você não ter visto isso em canto nenhum, porque a mídia progressista, grosso modo, não mostrou, não muda o fato que isso aconteceu. E não muda o fato que tem milhares de bancários do Brasil inteiro putos da vida com a CUT, com o governo Lula, com a presença da Caixa, com a presença do Banco do Brasil e por aí vai. Vocês entendem? Inclusive, bota aí na tela, Maxwell, um texto, por favor, Em Defesa do Comunismo, que explica o que foi que aconteceu na campanha salarial dos bancários este ano. Então, veja, você não saber disso, porque a mídia progressista esconde, porque os deputados estaduais, federais, vereadores, a liderança progressista, os influencers, os comunicadores e por aí vai, né, que volta e meia vai lá tomar um cafezinho com a Janja, aí passeia por Brasília, aí fica emocionado, aí não faz crítica. O fato de você não saber disso não muda o fato de que isso aconteceu e que isso está tendo impacto. Do mesmo jeito, essa questão do BPC, por exemplo. O governo não está fazendo pente fino nenhum. Ele tem uma meta de cortes. E aí não existe isso, pente fino com meta de cortes, né, gente? É um ataque ao BPC. Eu já expliquei isso várias vezes no meu canal. Tem vídeo no meu canal. Bota aí na tela, Maxwell, o vídeo PT e PSOL voltam junto com a extrema-direita contra direitos sociais. Tem também um texto muito bom do Davi Decache, no Outras Palavras, explicando o ataque ao BPC. Bota na tela também, Maxwell, por favor. Veja, o que é que o governo está fazendo? A ideia dele é cortar 10% dos beneficiários do BPC. O que é que isso significa? A cada 10 pessoas que recebem o BPC, uma vai ter o BPC cortado. Sabe qual é o efeito que isso gera? O efeito que isso gera é que em vários locais, em vários territórios, você vai conhecer alguém que teve o BPC cortado. Isso vai gerar um efeito, uma sensação de corte em massa. Porque, inclusive, como boa parte da mídia burguesa está abordando pouco o assunto e a mídia progressista desistiu de fazer um debate, é muito fácil, por exemplo, numa situação como essa, a extrema-direita pegar carona e dizer que o governo Lula está acabando aos poucos com o BPC. Sabe? Até, inclusive, amplificar o que é o ataque do governo Lula. Por quê? Gente, numa situação em que a cada 10 beneficiários, um vai ser cortado, a consequência prática disso é que vai se generalizar informação, história sobre cortes. Disto para circular com alguma base real um boato de que o BPC está acabando é um pulo. Vocês entendem isso? E aí, veja, o que é que significa isso concretamente? Significa que 6 milhões de pessoas recebem o BPC. E aí, imagina
imagina se 6 milhões de pessoas, ou até só metade disso, coloca na cabeça que o governo Lula é inimigo do seu benefício social, do seu BPC. Vocês entendem? Então, assim, vocês têm uma lógica, que é uma lógica fantasiosa, que é, 2026 está chegando, não vamos falar nada, vamos passar pano, mas o fato de passar pano, o fato de esconder, o fato de não debater, não muda a consequência na ponta. E aí, gente, muito se fala que não existe espaço vazio na política, né? Então é isso, veja, se tem uma realidade acontecendo e a lógica de vocês, ditos progressistas, é não debater, veja, alguém vai, percebe? Alguém vai. É isso, alguém vai debater. Eu estou aqui justamente fazendo uma disputa político-ideológica para as pessoas afetadas por essa medida não acharem que a culpa disso é da esquerda ou, por exemplo, da corrupção, né? Porque é isso que a extrema-direita vai dizer. Não, que tá vendo, a esquerda não presta, a esquerda é corrupta, tiraram o dinheiro do seu BPC para roubar. Eu estou justamente aqui fazendo um debate que isso é consequência de um programa econômico neoliberal, um programa de austeridade, mostrando inclusive que a extrema-direita ou a direita não é alternativa porque ela no governo faria o mesmo. Mas veja, eu sou muito pequenininho, né? Eu, outros camaradas que fazem esse debate, Gustavo Gaiofato, volta e meia, lança um vídeo sobre o tema, Humberto Matos, volta e meia também faz um debate sobre o tema. Eu acho que eu já vi vídeo do João sobre o tema, enfim, falando só dos camaradas que eu acompanho mais, né? Mas veja, a gente é pequeno, a gente é pequenininho. Então, assim, só um imbecil como o Nicolas Ferreira, por exemplo, tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, né? E os perfis grandes da esquerda, né, ou do campo progressista, se negam a fazer esse debate, participam do Pacto de Silêncio. Então, beleza, o Guilherme Boulos é candidato agora, mas antes de ser candidato ele também não debatia isso. A Erika Hilton não é candidata, por exemplo, que é outro perfil muito grande, não debate isso. O Túlio Gadelha, que tem mais de 1 milhão de seguidores também nas redes sociais, também não debate isso. Então, os perfis grandes, as pessoas que têm mais capacidade de comunicação do campo progressista, tá todo mundo, silêncio, silêncio. Eu beijei meu dedo, né? Enfim... Então todo mundo em silêncio, um negócio aleatório e tal. E aí, veja, o fato de ter silêncio não vai negar com que a informação circule porque ela tá chegando na ponta, percebe? Do mesmo jeito que você pode não ter reparado ou você pode não achar que é um grande problema o fato da conta de luz ter ficado 5% mais cara só no mês de setembro. Veja, as pessoas estão falando disso na rua, viu? Então o fato disso não aparecer na mídia progressista, isso não ser debatido, não se cobrar o governo Lula, isso não nega o fato de que as pessoas estão sentindo e cada vez que você tem um problema, você vai demandar uma explicação sobre isso, por que isso está acontecendo, sabe? E aí, se a gente não disputa isso, alguém vai disputar. Né? Eu, enquanto militante do PCBR, estou tentando disputar isso. Mas assim, a gente ainda é pequeno, mas está fazendo nossa parte. Só que as figuras maiores, né, maiores do ponto de vista de alcance, de capacidade de comunicação, de estrutura, ao invés de fazer essa pressão no governo pela esquerda, elas ou atuam no pacto de silêncio, ou atuam na lógica do cala a boca que 2026 está aí, ou então ficam só chamando atenção para os aspectos, por assim dizer, positivos do governo Lula. E aí não dão explicação para isso. E aí, veja, é isso. Não existe espaço vazio na política. Percebeu? Percebeu? A terceira tese, muito importante, é que as pessoas, inclusive, estão comemorando porque a extrema-direita está se dividindo. E aí, de fato, nesta eleição, a gente está tendo episódios emblemáticos de uma divisão da direita e da extrema-direita. Por exemplo, aqui em Recife não saiu candidatura unificada. Foi o Gilson Machado, o candidato do Bolsonaro, e o Daniel Coelho, o candidato da Raquel Lira. Lá em Goiânia, por exemplo, capital de Goiás, tem a candidatura do Bolsonaro e tem a candidatura do Ronaldo Caiado. Em São Paulo, a gente viu o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes. Então tá sim rolando uma divisão no âmbito da direita, né? Isso é mais ou menos claro. E as pessoas estão comemorando isso. Saiu uma pesquisa recente da Quest que mostrava o Tarcísio e o Marçal, cada um na casa dos 2 dígitos, né? 14% e 15%, e o Lula com 33%. Aí, eu tô vendo gente já comemorando que a direita tá dividida, isso vai facilitar. Veja, gente... Eu acho impressionante como, às vezes, a galera, assim, não consegue raciocinar, juntar A com B. Veja. Gente, o que foi que aconteceu nessa eleição? Em Goiânia, por exemplo, a extrema-direita está dividida, né? A direita está dividida. São 2 candidatos da direita no segundo turno.
Em Curitiba, são 2 candidatos da direita no segundo turno. Em São Paulo, gente, presta atenção, pelo amor de Deus. Em São Paulo, foi por muito pouco mesmo, que não teve 2 candidatos da direita / extrema-direita no segundo turno, viu? A diferença entre o Guilherme Boulos e o Pablo Marçal foi ridícula. Foi, se não me falha a memória, foi menos de 1%. Eu vou até consultar, só para não falar errado. O Guilherme Boulos, ele terminou com 29,07% dos votos e o Pablo Marçal terminou com 28,14% dos votos. Foram Guilherme Boulos, 1.776.000 votos, Pablo Marçal, 1.719.000 votos. Foi uma diferença ridícula, por muito pouco. Por muito pouco mesmo, não tem um segundo turno entre Marçal e Ricardo Nunes. Vocês não entenderam isso? Assim, aí a extrema-direita está dividida. A direita está dividida. Está se dividindo, mas está se dividindo e ampliando o campo, né? Assim, está se dividindo e fortalecendo o campo. Por quê? Quando você soma os votos, por exemplo, do Ricardo Nunes, do Pablo Marçal, da Marina Helena, você vai ver que a direita teve muito mais votos do que a centro/centro-esquerda, sabe? E o que isso significa? Isso significa que quanto mais existem candidatos de direita competitivo no espaço eleitoral, tendencialmente, mais eles vão pautar o debate, sabe? Então, cada vez mais o debate vai girar à direita. Então, a direita está dividida não necessariamente é ruim para a direita, não. Porque, inclusive, e aí as pessoas esquecem disso. Veja, uma das coisas que garantiu o PT ganhar sequencialmente eleições presidenciais foi que, historicamente, presta atenção, até 2014, o terceiro candidato das eleições sempre era alguém progressista. Sempre era. Então, puxe pela memória. 2002, terceiro candidato, Antônio Garotinho. Quarto candidato, Ciro Gomes. 2016, terceiro candidato, Heloísa Helena. 2010, terceira colocada, Marina Silva. Quarto, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, né? 2014, Marina Silva foi terceira, Luciana Genro foi a quarta. E aí, claro, em 2014 a Marina Silva já estava num movimento diferente, naquele contexto da morte do Eduardo Campos, mas fato concreto é que, veja, inclusive, gente, eu fico chocado como os pragmáticos, né, da política eleitoral, às vezes o pragmatismo desse povo falha, né? Consequência prática, gente, você tem uma eleição, e aí você tem, por exemplo, o terceiro e o quarto são candidaturas ou de esquerda, ou progressista, ou esquerda mais reformista e tal. Esses votos, num segundo turno, tendem a ir para o candidato menos à direita. Não é isso? É isso, né? É o básico, não é? Mas, se numa eleição o terceiro e o quarto candidato são de direita, a tendência, ou até de centro difuso, centro fisiológico, a tendência é, no segundo turno, esses votos não irem para o candidato progressista ou candidato de esquerda, né? Irem sim para o candidato da direita. Não é o básico, não, gente. Então, assim, essa divisão da esquerda não está enfraquecendo enquanto campo. O que está acontecendo é uma hidra de 1000 cabeças, né? Uma hidra de 1000 cabeças. Então, quando vem o segundo turno, os votos da direita e da extrema-direita migram quase que automaticamente para o candidato mais direitoso que está no segundo turno. Como é que isso é enfraquecer a direita? Assim, vamos lá. Dificilmente o Lula ganhará uma eleição no primeiro turno se ele for candidato em 2026. Aí vamos imaginar um cenário. Vamos imaginar que tem... É isso, a direita e a extrema-direita sai dividida. Aí vem um candidato do Bolsonaro, um candidato mais outsider, né, disputando ali o campo da extrema-direita, e quem sabe, por exemplo, um candidato da direita tradicional neoliberal. Vamos só projetar o cenário. Vamos imaginar que vem um Tarcísio de Freitas, um Pablo Marçal e um Ronaldo Caiado. Vai ter segundo turno, gente. Só informando para vocês. Não há condições absolutamente nenhuma do Lula ganhar uma eleição no primeiro turno. Vocês acham que vai acontecer o quê? Assim, no segundo turno. Vamos já, quem passa é o Tarcísio de Freitas. Vocês acham que vai acontecer o quê? Sabe? Então, assim, é impressionante como até do ponto de vista eleitoral, a galera o cérebro tá derretendo, tá perdendo a capacidade de pensar.
Porque quanto mais à direita está o debate público, quanto mais à direita está o debate eleitoral, quanto mais à direita está a disputa ideológica, mais isso facilita a direita. Então o que a galera tá pedindo é pra gente fazer um suicídio lento, né? Lento, que é assim, abandona a disputa ideológica, abandona debate político, abandona debate programático, diz amém pra tudo que o Lula faz. A extrema-direita vai fazendo disputa ideológica na sociedade, ó, 24 horas por dia, e confia no Lula. Quase deu certo em São Paulo, né? Quase deu certo em São Paulo, né? Deu certo pra caralho, né? Deu muito certo em Belém, né? Em Belém deu certo pra caralho, né? Tá dando muito certo em Porto Alegre, né? Assim, muito certo, né? Em Porto Alegre, assim, gente. Pelo amor de Deus. A propósito, não vou falar agora do Rio de Janeiro, vai ficar pro vídeo de balanço. O PSOL era o partido político mais forte, né? Da esquerda no Rio de Janeiro. Inclusive, o Rio de Janeiro era a base eleitoral mais forte do PSOL nacionalmente. O PSOL caiu de 7 vereadores para 4, viu? Tá dando certo que só porra, né? Essa tática, o pessoal se enfraqueceu na principal base nacional dele no Rio de Janeiro. Vale dizer, de novo, não vou adiantar o balanço aqui agora, mas vale dizer, por exemplo, que o PSOL em São Paulo, por exemplo, o Guilherme Boulos, a corrente dele no PSOL, a Revolução Solidária, não conseguiu fazer vários candidatos a vereador, né? Mesmo o cara estando no segundo turno, sendo candidatura majoritária, candidatura do presidente Lula, não sei o quê. Vários vereadores não entraram, não tiveram votos, viu, gente? Assim. Então, assim, opa! Não é possível que vocês não conseguem pensar. Veja, pra mim, parece muito claro que além de construir uma alternativa à esquerda do petismo, é bom, de maneira geral, para a disputa de consciência, para o debate de ideias no Brasil, para a disputa ideológica da sociedade no sentido da esquerda, que a gente tenha figuras e candidaturas à esquerda do petismo. Inclusive, vale dizer, do ponto de vista ideológico, a partir do momento que se deixou de ter em várias cidades candidaturas à esquerda do petismo para, inclusive, nos debates eleitorais, na campanha eleitoral, puxar o debate um pouco mais à esquerda, a consequência, tanto do ponto de vista de voto majoritário e de voto proporcional, não tem sido boa. Não tem sido boa. Outro exemplo. O João Campos, que é progressista, João Campos progressista foda, mas enfim, ganhou com mais de 70% dos votos. Beleza, vai ver a bancada? Por exemplo, o PT cresceu o número de vereadores? Cresceu pra quanto? Opa, o PCdoB cresceu? Sabe, gente? Deixa eu dar um informe, inclusive, pra vocês. Na eleição passada pra Câmara de Vereadores do Recife, o pessoal tinha feito 2. Agora só fez 1. O PT manteve 2 e o PCdoB manteve 1. Então, por exemplo, vamos considerar aqui PT, PCdoB e PSOL, esquerda, né? Câmara de Vereadores do Recife. Teve uma diminuição do campo. O João Campos ganhou com mais de 70%, não foi? Foi. Diminuiu, viu? Diminuiu, viu? Só vocês saberem, sabe? Então, é impressionante que até do ponto de vista do tal do pragmatismo eleitoral, é tudo burro, né? Assim, não faz sentido absolutamente nenhum. Por fim, veja, eu deixo uma pergunta pra você do fundo do coração. Veja, vamos lá. Você é lulista, você ama o Lula, você não sei o quê. Beleza. Como é que a gente vai fazer para, por exemplo, derrotar a política econômica do Fernando Haddad? Porque assim, se você disser assim, Jones, não tem o que fazer, eu acho que o governo Lula, para se manter no governo, ele tem que atacar o BPC, ele tem que atacar o Piso Constitucional da Saúde e da Educação, ele tem que atacar o salário mínimo, ele tem que atacar a aposentadoria, ele tem que atacar o seguro-desemprego, ele tem que atacar o FGTS. Beleza, você não é de esquerda, você é lulista, você não é de esquerda. Então, é isso. A vida é feita de escolhas. Você fez uma escolha, sua escolha é ser lulista e não ser de esquerda. Acontece. Assim, é importante que você tenha ciência disso. Você não é de esquerda. Se você diz assim, não, eu sou apoiador do governo, eu sou lulista, eu sou petista, mas eu sou contra. Eu também, tamo junto. Mas e aí, o que é que a gente faz? Porque assim, como é que a gente faz pressão? Como é que a gente derrota isso? Porque no mínimo, as pessoas precisam saber o que é que está acontecendo. As pessoas precisam saber o que é que está acontecendo. A informação precisa circular. A informação precisa chegar às pessoas para a gente, inclusive, ter capacidade de mobilizar, de fazer pressão. Esse é o quarto ponto, veja. Ninguém nunca responde isso. Sempre mentem jogando a culpa para o Congresso. A culpa é do Congresso. A culpa não é do Congresso. Foi o ministro Fernando Haddad, na entrevista para a Folha de São Paulo. Coloca aí na tela, Maxwell, a foto do vídeo no YouTube da entrevista. O ministro Fernando Haddad fala, inclusive, na entrevista para a Folha de São Paulo, que ele vai procurar o Congresso Nacional e o Judiciário para fazer um pacto nacional pela redução do corte de gasto. Então, o ministro, ele diz textualmente na entrevista
que ele vai buscar costurar politicamente um acordo entre executivo, legislativo e judiciário para sair destroçando direitos sociais e operar corte de gastos. Como é que a gente derrota isso? Porque assim, se você legitima matar gente de fome, porque assim, gente que recebe o BPC, por exemplo, é gente miserável. Cortou o BPC, vamos imaginar, não vai cair o BPC em novembro. A pessoa pode passar fome, viu? Assim, pra vocês saberem. Então você legitima, em nome da governabilidade, matar trabalhadora de fome, você não é de esquerda. Se você for de esquerda e você acha isso inaceitável, aí a pergunta que fica que nunca me respondem beleza, pô, como é que a gente combate isso? Não basta só dizer que é um erro. Ah, um erro. Não, erro caralho, porra. Erro foi ter escalado o Ronaldo Fenômeno na final da Copa de 98, que ali não mudou a vida de ninguém. Erro é uma porra. Isso mexe com a vida das pessoas, sabe? Isso tem consequências concretas no dia a dia das pessoas. Isso pode matar a gente de fome, sabe? E aí, como é que a gente faz? Isso nunca é respondido, né? Sabe? Então eu deixo essas 4 perguntas para vocês, porque ao invés de fazer terrorismo sobre 2026... para negar o debate político, eu acho que é mais proveitoso a gente fazer um debate político sério, real, responsável, para preservar as conquistas históricas da classe trabalhadora, avançar os direitos da classe trabalhadora e não pavimentar o fortalecimento da extrema-direita, porque é isto que essa política de austeridade tocada pelo governo Lula está fazendo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.